a gente vai falar um pouco agora sobre Oriente Médio, que é um assunto importantíssimo, que também tem muito a ver com o trabalho da Patrícia em Washington e com o meu aqui em Londres. A gente primeiro vai chamar imagens ao vivo da faixa de Gaza. Vamos ver o que acontece nesse momento, porque ainda há um fluxo muito grande de pessoas que estão saindo do sul e do centro da faixa de Gaza em direção ao norte. Essa passagem para o norte foi liberada no meio dessa semana, ela seria liberada no sábado, acabou não acontecendo porque houve um desentendimento entre Israel e o Hamas. Israel acusou o Hamas de não libertar todos os reféns civis antes de libertar os militares. No último sábado foram libertados reféns militares e não civis, que segundo Israel, o Hamas havia se comprometido de libertar no sábado. Enfim, um desentendimento ali sobre quem sairia, né? Israel acabou liberando essa passagem depois. Essas pessoas estão indo para a área mais destruída da faixa de Gaza, a faixa de Gaza que tem hoje entre 60% e 70% das casas destruídas ou danificadas, né? Vai ser um processo dificílimo, mas essas pessoas querem voltar para o pedacinho de terra onde elas vivem há décadas, né? E essa é a questão agora, Patrícia. Isso me chamou muito a atenção, porque, obviamente, o fluxo, né, das pessoas, o grande número de pessoas ali caminhando do sul para o norte de Gaza, né, pela parte na areia, beirando ali a praia para o norte, como você disse, que está totalmente destruído, né, onde não existe, acho que, casas de pé, e pensei justamente isso, né, no desejo de voltar para onde elas são. E aí me vem à cabeça o pensamento do presidente americano, que falou sobre isso, e também entendo o desejo também de uma pessoa pensar em levar alguém para uma região com uma estrutura melhor para que eles possam viver com direito a hospital, né? Porque até construir algo novo nesse lugar vai ser muito difícil. Mas seria tirar essas pessoas de onde elas são. Então, é tudo que eles não querem, né? O Trump falou sobre isso essa semana, numa entrevista improvisada, entre uma viagem e outra, dentro do avião Air Force One, Sérgio, e ele falou sobre isso, né? Sobre tirar os palestinos de Gaza para reconstruir, e ele quer que o Egito pegue mais pessoas, que os países árabes peguem outras pessoas, para que elas possam viver dignamente. E entende-se isso, porque essa é a grande questão, né? Exato, essa é a grande questão, né? Porque uns interpretam, há essa interpretação, mas há outra interpretação também, de tirar boa parte da população da faixa de Gaza para que Israel, e há vozes muito fortes em Israel que defendem que Israel volte a colonizar a faixa de Gaza, né? Mas antes, para falar sobre isso com a gente, Patrícia, vamos chamar o João Coates, que já participou com a gente aqui no Mapa Mundi. O João, que é um brasileiro israelense. João, muitíssimo obrigado, Tudarabá. Perdão aí pelo meu hebraico, Tudarabá, que é muito obrigado em hebraico. João, que é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, colaborador do Instituto Brasil-Israel e um dos apresentadores do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, que é uma aula de história sobre o que está acontecendo em Israel. Sempre recomendei e sempre vou recomendar, porque é muito interessante ouvi-los sobre o que está acontecendo em Israel. João, a gente está no meio de um processo de libertação dos reféns. Teve sábado, teve ontem, teremos amanhã, né? 3 homens civis, inclusive, libertados. Eu queria começar perguntando para você qual é o sentimento geral, o que você sente, você que mora em Israel, há quantos anos, João? Quantos anos você mora em Israel? 15 anos, quase 16. Quase 16 anos. Você que mora aí há quase 2 décadas. Qual é o sentimento da sociedade israelense nesse momento, no momento de trégua, embora tensa, com muitos momentos aí difíceis, mas há um sentimento de alívio ou não, em função das imagens divulgadas pelo Hamas, que claramente tenta demonstrar força ali durante a libertação dos reféns, né? Qual que é o sentimento hoje? Bom dia, boa tarde, Sérgio, Patrícia. Olha, o sentimento geral aqui, ele é um misto, né, de apreensão com alívio.
com felicidade, né? A população está muito emocionada ao ver as cenas dos reféns retornando, o encontro com as suas famílias. A gente praticamente conhece as famílias de todos os reféns, ou de boa parte deles, por reportagens feitas na televisão, por discursos que eles fazem semanalmente nos protestos no sábado à noite na Praça dos Sequestrados, na Praça dos Reféns em Tel Aviv. Então, cada refém é libertado, a gente acaba conhecendo mais ainda a história deles e acaba se sentindo próximo. A gente se refere a eles como pelo primeiro nome, né? Então, é um misto de uma série de sensações, e uma delas também é a apreensão, né? E a tensão. Por que eu digo isso? Porque, como vocês podem ver nessas imagens, né? É uma apreensão muito grande das famílias, a gente tem um temor pelo que pode acontecer com os reféns no momento da libertação. É óbvio que o interesse do Hamas é entregar os reféns com vida, até pelo que eles vão receber em troca, mas quando a gente vê uma cena dessas com uma multidão, isso foi no dia da primeira troca, a de ontem ele foi um pouco mais organizada, mas foi feito um show de horrores ali também, em Khan Younis. O lugar escolhido foi a frente da casa do Yahya Sinwar, que é o ex-líder do Hamas, que foi executado por Israel. Quem pode garantir que um louco não tire um revólver do bolso e dispare contra um dos reféns ali? Então a gente fica sempre num misto de emoção, felicidade, alívio, mas também com apreensão e com medo também de que as próximas etapas do cessar-fogo, que trariam os outros reféns, elas possam ser interrompidas, porque pode acabar sendo do interesse do governo israelense interromper o cessar-fogo no momento que ele está agora. Ainda que eu não acredite nisso, eu acho que ele vai até o final. A gente não dá para botar a mão no fogo por absolutamente nada em relação ao governo atual de Israel. Pois só para lembrar, Perdão, Paty, só para antes de você fazer a sua pergunta, deixa só para trazer o contexto aqui para quem nos vem. Essa primeira fase do acordo, que tem que prever aí 42 dias de trégua, ela prevê que 33 dos cerca de 100 reféns que ainda estão em poder do Hamas e também da Jihad Islâmica, né? É bom lembrar disso. Esses 33 reféns vão ser libertados, 12 são mulheres e crianças e 11 têm mais de 50 anos. Inclusive, um deles vai ser libertado amanhã. E do lado palestino serão 1.700, pelo menos 1.700. Eu já vi um número 1.700, 1.900, e 95 são mulheres e crianças, e 700, segundo o governo de Israel, são considerados terroristas, mas 1.000 foram presos nos últimos meses em Gaza e também na Cisjordânia.